É, pessoal. Cara, não sei não, hein, mano. Coringão venceu 3-0 o Capivariano, que na verdade isso não é o Capivariano, tá? Isso pra mim é o Santos de vermelho. É o Santos vermelho, porque o escudo dos caras é idêntico do Santos e o futebol também é semelhante também. Cara, é sensacional como esses clubes se parecem, né? Muito prazer, Wellington Nis, canal CT Corintiano e bora pro vídeo. É, pessoal, não teve jeito, né, mano? O Coringão venceu mais uma. E olha que eu achava que não ia ser um jogo tão fácil assim, né? Vindo de uma vitória, né? Quer dizer, de uma, levantou o título no domingo, né? Essa que é a verdade. A gente ganhou do Flamengo por 2-0, que poderia ter sido 3, tá? Se não tivesse aquele esquema lá que acabou a luz. Acabou a luz, né? Acabou a luz. E aí não fizeram, não traçaram as linhas, enfim, poderia ter sido até um pouco mais. Mas beleza, vencemos, levantamos um título e tal. E eu ainda achei que a gente não ia jogar tão bem contra o Capivariano ou o Santos de Vermelho, não sei. Mas enfim, eu achava que não ia ser porque o Corinthians é desse, né? Ganha do time poderoso, né? Do time badalado, né? Do futebol e perde para o time mequetrefe aí qualquer, né? Então eu achava que a gente iria ganhar do Flamengo. Para quem não se lembra, até na semana passada eu falei: olha, o Coringão vai estrear no Brasileiro e vai perder pro Bahia. Aconteceu? Perder pro Bahia. Todo mundo fala: você tá louco? Tá jogando contra a gente? Não, eu falei: gente, o Corinthians vai guardar força para jogar contra o Flamengo. O Flamengo vai vencer por 1-0. Vocês podem pegar aí que eu falei. Eu ainda disse que o Corinthians iria perder por 2-0 pro Bahia e iria vencer o Flamengo de 1-0, né? Ou, se pá muito, iria empatar e levar para os pênaltis. Mas o Corinthians resolveu a parada tudo ali no tempo normal, fez 2-0, levamos o título e poucas, né? E aí, cara, eu acho, falei, puta, mano, ganhamos, tal, a gente vai sofrer no Paulista de novo, né, mano? Vai voltar aquele futebol, a gente vai pegar o Capivariano, vai entrar com time misto ou até com time reserva, não vai render e vai jogar, vai ser aquela lástima, aquele jogo horrendo, mas deu tudo ao contrário, né? O Corinthians venceu, né? Agora, assim, também, vamos ser verdadeiro, vai, cara. O time do Capivariano também não é, assim, lá grandes coisas, tá? Eu não sei se quem é pior, se é o Capivariano ou é a Ponte Preta, tá? E aí me vem a dúvida, né? Será que o Corinthians, o time de ontem, né, jogou tão bem assim para poder vencer ou o Capivariano que ele é ruim mesmo, né? Bom, a gente vai ver aí no próximos jogos do campeonato, quando a gente pegar um time um pouco mais forte, né? A gente vai pegar o Palmeiras agora, mas vai ser o time completamente titular, isso é óbvio, né? Até porque o Dorival guardou os titulares, né? O Bidon, é, o Memphis, Yuri, o Hugo Souza, né? Então, Mateuzinho e tal, para poder jogarem contra o Palmeiras, né? Tivemos duas baixas, né? Hugo e o Caio César. É, Pô, o Caio César entrou, cara. Ele tava jogando bem o moleque, viu? Saiu, entrou o Dieguinho e, assim, terminamos o primeiro tempo não tão bem quanto estava com o Caio César, né? A gente dominou o jogo? Dominamos o jogo, né? Todos o- os lances, né? Tirando aquele lance do Capivariano que foi o gol que o juiz deu impedimento, mas todas as ações ali para poder fazer gol saíram dos nossos pés, né? E inclusive era para ter sido já no primeiro tempo ter pelo menos uns dois golzinhos, né, cara? O Garro jogou bem, acho que o time inteiro jogou bem, né, mano? E, cara, o Matheus Pereira, hein, bicho? Matheus Pereira joga bola, hein, cara? Joga bola. Olha, eu posso até estar enganado, mas eu acho que o Matheus Pereira foi o jogador que mais tocou na bola do time do Corinthians, mano. Tá? Porque, mano, ele vinha buscar ali junto com os zagueiros e levava a bola pra frente, né? A gente poderia ter feito pelo menos uns dois golzinhos no primeiro tempo, mas guardou pro segundo tempo, né? E, cara, é assim, Caio César, bom jogador, bom jogador. Já mostrou já no primeiros, nos primeiros seus minutos, nos primeiros minutos que ele jogou contra o Flamengo, mostrou que ele é um bom jogador e deixou claro, ó, eu sou, cara, eu não sei não se ele volta para a Arábia, viu? Olha, acho que sei não, acho que o Corinthians não vai fazer aí uma investida no Caio César, viu? Se caso se eu não sei dizer, mas se ele chegou aqui com o valor de passe fixado, olha,
eu acho que ele não volta para a Arábia, ele vai ficar por aqui, mano. Vai ficar por aqui. Se veio com o valor de passe fixado, eu acho que ele fica. Né? E a outra baixa que tivemos foi o Hugo, né? Hugo que, cara, olha, tirando aquele jogo contra o Bragantino, é que tá jogando razoavelmente bem, bicho. É que tá jogando bem. Não é assim, meu Deus, encontramos o Roberto Carlos. Nossa, o Ashley Cole da lateral esquerda. O Hugo tá voando. Não, não é isso. Mas não tá tão ruim quanto tava, né, nos jogos passados. Foi contra contra o Bragantino, né? Tem que dar o braço a torcer, que tá jogando até com uma bola razoável, tá? Não tá tão ruim quanto tava naquele jogo lá, tá? Bom, eh, cara, assim, o Felipe Longo, bom jogador, eu sinto lá ele, vamos dizer, né? O Felipe Longo, ele não, ele passa um pouco mais de segurança do que o Matheus Donelli. Ele não tem cara de goleiro chama gol. Em falar em Matheus Donelli, que tá sendo emprestado pro time da Arábia, é Al Shabab, Shabab Al Hali, uma coisa assim. Tá? Ele vai ser emprestado até o meio da temporada, até o final de julho. Depois volta ou já fica por lá mesmo, tá? E, cara, ele passa bastante segurança. Assim, eu, particularmente, se for pra ser reserva do Hugo Souza, eu preferi o Cauê. Eu acho o Cauê mais preparado do que o Felipe Longo. Não tô querendo dizer que o Cauê é melhor. Eu acho que os dois têm o mesmo nível, tanto o Felipe Longo quanto o Cauê. Mas eu sinto o Cauê muito mais à vontade, muito mais tranquilo, menos inseguro do que o Felipe Longo. O Felipe Longo tem, você olha para ele assim, ele tem receio de errar. Já o Cauê não, o Cauê, tipo, mano, bora, tô aqui, Corinthians e o caramba, já era. O Felipe Longo não, já é um goleiro um pouco mais é, é isso, sabe? Ele tem medo de errar, mas ele nos passa muito mais segurança do que o Matheus Donelli, por exemplo, né? Cara, o Pedro Milano jogou bem, pô, poderia entrar o Jacaré, né, Dorival? Acho que você tá pecando nisso daí, cara. Acho que o Jacaré poderia jogar esses joguinhos aí, mano. Entendeu? Se não, vai jogar quando? Nunca, cara. Eu não, assim, eu não sei o porquê, eu não entendo, né? Eu não sei o que o Jacaré fez, mas o João Vitor Jacaré poderia ter jogado esse jogo aí, sabe? Mas enfim, mano. Jogou bem, o Choca foi bem, era o GH, né? Eu acho que o único titular é o GH, né, nesse time Deixa eu ver aqui para não falar groselha para vocês, tá? É, mas eu acho que o único titular, deixa eu ver, eu acho que era só o GH. Não, era o Ramalho. O GH não jogou, não. O Felipe Longo, o Pedro Milanzo, o André Ramalho, que. Mano, foi o time reserva. Foi o time reserva aqui. Talvez, nem assim, o Garro que ele virou reserva pelo momento seu, né? Não tá. Ele ainda deve um pouquinho de futebol, mas, mano, mas assim, ele é o titular, mas hoje tá na reserva por conta que tava machucado, né, tal, teve poucos minutos. E outra, mano, o Breno Bilon também tá jogando uma bola do caramba, né, cara? Essa que é a verdade, né? E tivemos 3 gols de 3 crias da base, né? Guinegão, na verdade, Dieguinho, que foi uma bela jogada ali, né? Uma bela triangulação ali. E aí teve o erro da zaga do Capivariano, sobrou a bola pro Dieguinho, bum, guardou, né? O gol do Guinegão, que saiu dos pés do Dieguinho, o Dieguinho levantou na área, Guinegão foi lá e, bum, cabeça que já tava, já devendo um golzinho já faz algum tempo, né? E o terceiro gol, cara, uma pintura aí, sabe, do Kaique Ferrari, que, cara, a jogada que começou ali, ele veio trazendo a bola no campo do lado esquerdo, né? Na ponta esquerda ali, no bico da área. Aí cortou para dentro, fez a tabelinha com o Memphis. Memphis, inteligentíssimo, fez a parede lá e só deixou o moleque só bumba. Mandou a bola para dentro. Talvez o único jogador ali que a gente podemos falar assim que é um pouco deixou em baixa
talvez foi o Charles, né? O Charles que deixou a desejar. Mas de resto, mano, acho que o time inteiro ali muito bem, cara. E, mais uma vez, cara, chutar. Chutar de fora da área. Esse é um dos fatores primordiais do futebol. Eu tenho essa pergunta para fazer pro Dorival. Nós temos bons chutadores, Yuri Alberto, Memphis, Garro, o próprio Vitinho, o Breno Bidon, o Matheus Bidu. Então, por que não chuta de fora da área? Porque tenta mais uma jogadinha, tenta mais um drible. Chuta de fora da área. Como eu sempre bato na tecla que às vezes pode sair um gol, às vezes pode bater na trave, um rebote, um escanteio, desviar no adversário e ir pro gol, enfim, cara, pode acontecer N fatores, até um frango do goleiro. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho mais de finalização desses jogadores, né? Tem o Vitinho, que é o verdadeiro chuta-chuta, né? Que poderia, né, aproveitar um pouco mais aí, chutar, né? Bom, e aí, cara, pra gente finalizar aqui, soltei um vídeo recente, tá aqui, tá falando sobre o Corinthians, ele tá negociando a dívida de mais de 1,2 bilhões de reais, tá? Tá um acordo aí com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Está aí negociando, só explicando aqui que alguns estão falando assim, ah, o Corinthians tá usando tá usando o que o presidente... Não, 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 não. É um mecanismo que empresas que está com dívida gigantesca, que quando ela fecha no prejuízo, ela pode usar isso ao seu favor como crédito para poder pagar menos, né, os seus impostos, pagar, então ali tirar um pouco dos juros e de multas, tá? Tá na lei, faz parte. Não foi o Corinthians que foi malandro, e muito menos ajuda do presidente, tá? Só para deixar claro para alguns aí que acham que foi manobra aí do Corinthians junto com o presidente Lula. Teve um cara que mandou no Instagram aí, tá bom? Então é isso, tá? Então domingão é contra o Palmeiras, é contra a porcada. Vamos para cima, vamos ganhar. E cara, se a gente vencer a porcada domingo, a gente pode terminar como líder do brasileiro, ó, como líder do Paulistão, cara. E aí, só fechando o último jogo contra o São Bernardo, cara, a gente pode terminar a primeira fase do Paulistão líder do campeonato e a gente decide todos os jogos em casa, malandro. Cara, ó, eu não sei, mano. Eu não sei. O Coringão tá outro nível. Que fase que tá o Corinthians. É nós, tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians. Ó, a gente se vê mais tarde, hein? É nós, tamo junto. Valeu, falou e vai, Corinthians.